Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta com a nossa segunda aula do módulo de Direito Administrativo e nós falaremos agora sobre as autarquias. Antes de falar sobre as autarquias, é necessário que nós façamos um pequeno resumo, um pequeno lembrete sobre as formas de prestação da atividade administrativa. A atividade administrativa, ela pode ser prestada de forma centralizada, e aí nós teremos a prestação diretamente pelo próprio ente da federação, pela União, pelo Estado, pelo município ou pelo Distrito Federal. E nós temos a forma de prestação dessa atividade administrativa na forma desconcentrada e por descentralização. Então nós temos desconcentração e descentralização. Vamos lá, para que vocês não esqueçam, meus queridos. Professor, qual a diferença? A prestação da atividade administrativa por desconcentração, não há criação de uma nova pessoa jurídica, há apenas uma distribuição dentro da mesma pessoa jurídica. Por isso, a pessoa jurídica, no caso o Estado, ele vai prestar o serviço por meio de seus órgãos. Há uma desconcentração, certo? Neste caso, na desconcentração, nós teremos uma prestação de serviço baseada na hierarquia. Há, portanto, aí uma subordinação dos prestadores de serviço, dos órgãos em relação a esta prestação. Tudo bem? Então, a transferência entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica se dá por desconcentração. Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo de desconcentração? Por exemplo, um serviço prestado por uma secretaria municipal, que é um órgão do município. O serviço prestado por um ministério, por uma secretaria do Estado. Este serviço ele é prestado por desconcentração. Tudo bem? Professor, e a descentralização? Na descentralização, nós temos o deslocamento do serviço para uma nova pessoa, para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica ou para um particular. Nesse caso, nós teremos a descentralização. Nós retiramos o serviço do centro, nós retiramos o serviço para uma nova pessoa jurídica. E neste caso, não há falar-se em hierarquia, há apenas o que? Controle e fiscalização. Não há subordinação desta nova pessoa jurídica ao Estado, há apenas controle e fiscalização pelo próprio Estado. Tudo bem? Professor, nos dê um exemplo sobre esta descentralização. Descentralização é justamente o que nós estudaremos, a criação de uma nova pessoa jurídica para a prestação de uma atividade administrativa, a criação de uma autarquia, a criação de uma fundação pública, a criação de uma sociedade de economia mista ou a criação de uma empresa pública. Então, o que nós estudaremos nas próximas aulas está relacionado à prestação da atividade administrativa por descentralização. Tudo bem? Seguindo então, meus queridos, a primeira forma de prestação de atividade administrativa por descentralização que nós estudaremos é a prestação da atividade administrativa por meio de autarquias. Lembrando também sobre o conceito de administração direta e administração indireta. A administração indireta, a administração pública, ela é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, certo? Em razão desta descentralização. Essas entidades, elas são responsáveis pela execução de atividades administrativas de forma descentralizada. Professor, quais são, de que é composta essa administração indireta? Aquilo que nós já falamos: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Na sua prova, você pode colocar também que os
consórcios públicos, que na verdade é uma gestão associada de serviços públicos de interesse comum. Nós temos lá na Lei 11.107 de 2005, que cria aí a possibilidade de consórcios públicos, que nós veremos que os consórcios públicos são nada mais do que uma espécie de autarquia. Quando esse consórcio público, ele adquire a personalidade de direito público. Aí nós temos uma espécie de autarquia. Por isso, guarde: administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e também os consórcios públicos. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Consórcios públicos, uma espécie de autarquia. Iniciaremos agora, portanto, o estudo das autarquias. Professor, o que são autarquias? Vamos lá. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público que desenvolvem atividades administrativas típicas do Estado, que gozam de liberdade administrativa nos limites da lei que as criou, certo? As autarquias não são subordinadas a nenhum órgão do Estado. Não há subordinação, não há hierarquia, há apenas controle. As autarquias, ela tem direitos e obrigações, portanto, que são distintos do Estado. Tudo bem? As autarquias, elas têm negócios próprios, patrimônios e recursos próprios e desfrutam de uma personalidade jurídica. Ela possui autonomia técnica, financeira e administrativa. Tudo bem? Então vamos lá. Autarquias são, portanto, pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta, são criadas por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Esta definição nos é dada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho. Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Tudo bem? Professor, o senhor poderia nos dar alguns exemplos de autarquias? Então vamos lá. Autarquias assistenciais, como é o caso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do nosso querido INCRA. Nós temos autarquias previdenciárias, que todo mundo conhece, o Instituto Nacional de Seguro Social, o nosso famoso INSS. Nós temos autarquias culturais, como a Universidade Federal de Alagoas. Universidade Federal de Alagoas é uma autarquia cultural. Nós temos autarquias profissionais, que são lá o Conselho de Medicina, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Administração. Professor, e a OAB? A OAB, muita calma, meus queridos, nós teremos um tópico específico para a OAB. Tranquilo? Então guardem bem sobre a OAB. A OAB, ela possui aí uma exceção em razão de decisões do STF e do STJ. Nós temos também autarquias administrativas, por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, que é o nosso Inmetro. O Banco Central, o IBAMA, também o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, também é uma autarquia administrativa. E por fim, nós temos as autarquias de controle, que são as agências reguladoras. Nós falaremos sobre ela, tem um tópico nessa aula sobre as agências reguladoras, que são, portanto, autarquias de controle. Vamos lá, professor. Qual é o regime jurídico das autarquias? Iniciando então, as autarquias, elas só são criadas e extintas por lei ordinária específica. Então há necessidade de uma lei ordinária e não pode ser qualquer lei, deve ser uma lei específica para a criação e para a extinção de uma autarquia. Como eu disse para vocês, as autarquias, elas não são hierarquizadas em relação ao Estado. Não há hierarquia, não há subordinação em relação ao Estado. Há apenas
controle. E como é esse controle, professor? Nós temos o controle interno e também o controle externo. Controle que é feito pelo Poder Judiciário, que é feito pelo Poder Legislativo, que é feito pelo Tribunal de Contas e também controle feito pelo povo, exercido pelo titular de todo o direito da República Federativa do Brasil. Por exemplo, por meio de uma ação popular. Seria o controle exercido pelo povo em relação às autarquias. Tudo bem? Professor, como são os contratos dessas autarquias? As autarquias são obrigadas a utilizar do procedimento licitatório. Então, para contratar, para adquirir bens, há necessidade, a obrigatoriedade de as autarquias utilizarem da licitação. Certo? Salvo como é no caso das dispensas, no caso das inexigibilidades que nós estudaremos aqui na aula de Direito Administrativo previstas lá na Lei 8.666 de 93. Então, nesse caso, não são obrigados nem as empresas privadas, nem a iniciativa privada e também as autarquias não serão obrigadas a utilizar da licitação no caso de dispensa e de inexigibilidade. Tudo bem? Seguindo, professor, como é a responsabilidade civil de uma autarquia? Nós já falamos que as autarquias, elas possuem personalidade jurídica própria. Elas são sujeito de direito, então elas são responsáveis pelos seus atos. Mas, professor, e a responsabilidade do Estado decorrente de um ato praticado por uma autarquia? O Estado, anotem bem, ele responde pelos danos praticados em relação a todas as suas pessoas jurídicas. Então, ele responde pelos danos causados por uma autarquia. Entretanto, esta responsabilidade em relação às autarquias é uma responsabilidade subsidiária. Há necessidade de responsabilização, primeiro, da autarquia, então a preferência é pela responsabilização da autarquia, e se a autarquia não tiver recursos para essa indenização, é que o Estado será, então, obrigado a indenizar. É uma responsabilidade subsidiária. Esse é o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, no nosso querido STJ. Tudo bem? Professor, em relação à prescrição, a prescrição em relação a toda e qualquer ação ou direito contra a fazenda pública e contra as autarquias se dá no prazo prescricional de 5 anos. Professor, mas o Código Civil de 2002, ele não reduziu esse prazo prescricional para as pretensões de reparação civil para 3 anos? Muito bem, meus queridos, muito bem lembrado, mas o STJ já pacificou esse assunto no sentido de que em relação à fazenda pública e às autarquias, não se aplica o prazo previsto no Código Civil. Aplica-se o prazo de 5 anos para todas as ações em relação à responsabilidade das autarquias e da fazenda pública. Tudo bem? Então, ações indenizatórias ajuizadas contra a fazenda pública e contra suas autarquias, prazo de 5 anos. Tranquilo? Beleza? Importante mencionar, meus queridos, que a autarquia, ela indeniza a vítima pelos prejuízos causados e da mesma forma que a fazenda pública, ela tem direito de regresso em face do infrator, que se ele tiver agido com culpa ou com dolo. Por que o senhor falou isso aí, professor? Porque esta ação de regresso, esse exercício do direito de regresso, ele é imprescritível. Muita gente erra isso nas provas objetivas, então lembre, prescrição contra a fazenda pública, contra suas autarquias, 5 anos. Prescrição da ação de regresso da fazenda pública ou da autarquia em face do infrator, daquele que agiu com culpa ou dolo, não há prazo. Esse exercício de regresso, ele é imprescritível. Tudo bem? Vamos lá, mais um tema, meus queridos. Os bens das autarquias. Os bens das autarquias são considerados bens públicos e, portanto, eles são
protegidos por um regime próprio de bens públicos. Professor, quais são essas proteções? Em regra, os bens das autarquias, eles são inalienáveis, eles são impenhoráveis e eles não podem ser objeto de uso capião. Muito bem, então são impenhoráveis, são inalienáveis e não podem ser objeto de ação de uso capião. Tranquilo? Professor, e a questão dos débitos judiciais? Os débitos judiciais das autarquias não são assegurados por execução de seus bens, assim como não são executados os bens da fazenda pública. Não há que se falar em exigência imediata de pagamento de seus bens. Por quê? As autarquias, assim como a fazenda pública, no caso de execução contra a fazenda pública, eles obedecem o mecanismo de precatório. Mecanismo de precatório previsto lá no artigo 100. Precatório é instituto constitucional. Então, os débitos das autarquias não são assegurados em razão da execução de seus bens, e sim por precatório, que está previsto lá no artigo 100 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Professor, e as autarquias, elas têm privilégios processuais? Meus queridos, da mesma forma que a fazenda pública, as autarquias têm privilégios processuais próprios, porque são pessoas jurídicas de direito público. A competência para julgamento depende, se a autarquia for federal, é da Justiça Federal. Se a autarquia for estadual ou municipal, a competência é da Justiça Estadual. Tranquilo? E nós temos uma exceção, vou trazer para vocês aqui, porque eu tenho muito receio que isso caia na prova e você erre. Não se esqueça que nós temos alguns foros específicos. Por exemplo, o foro da falência e de acidentes de trabalho. Nesse sentido, se uma autarquia for credora de uma empresa privada com falência decretada, ela deve habilitar o seu crédito, né, no juízo falimentar, que é na Justiça Estadual. Por isso a exceção, meus queridos. Então, mesmo que seja uma autarquia federal, se ela for credora de uma empresa privada com falência decretada, o seu crédito deve ser habilitado no juízo falimentar, lá na Justiça Estadual. Tudo bem? Lembrando, mais uma vez, que a autarquia estadual e a autarquia municipal, a competência de julgamento será sempre da Justiça Estadual. Certo? Tudo bem? Tranquilo. Professor, e a execução? Como é a execução contra a fazenda pública? Execução contra a fazenda pública e contra suas autarquias, nós temos agora a previsão no Código de Processo Civil de 2015, né? A gente não aconselha que você escreva novo Código de Processo Civil, os doutrinadores não gostam desse termo, né? Justamente por entenderem que esse termo novo, ele logo ficará obsoleto. Então, escreva em suas provas de segunda fase. Eu coloco isso no meu livro lá de segunda fase para concurso de cartório. Escrevam Código de Processo Civil de 2015, CPC/2015. O CPC/2015, ele prevê uma espécie de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. Temos lá a partir do artigo 534. E para a cobrança de seus créditos, as autarquias se valem também do regime de execução fiscal, ou seja, ela inscreve os seus créditos na dívida ativa e o procedimento é aquele estabelecido pela Lei 6.830 de 80. Para você que está anotando, Lei 6.830 de 1980. Então, tanto o procedimento contra a fazenda pública, a execução, nós temos um procedimento especial lá no CPC 2015, artigo 534, como também as cobranças dos créditos pela fazenda pública, que nós temos lá a lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 80. Tudo bem? Professor, é possível ação monitória em face da fazenda pública?
O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela admissão de ação monitória em face da Fazenda Pública. Em relação a isso, meus queridos, nós temos inclusive uma súmula, que é a súmula 339 do STJ, que nos diz o seguinte: é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, leia-se: é cabível ação monitória contra autarquias públicas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Professor, como é feita a representação de uma autarquia? A autarquia, ela não é representada por advogados autônomos, não é representada por advogados particulares. Ela é representada obrigatoriamente por procuradores, por servidores públicos de carreira que têm por finalidade a defesa das autarquias públicas. Tudo bem? Tranquilo? E nesse sentido, a súmula 644 do STF dispensa o que? A apresentação de mandato, dispensa a apresentação de procuração em razão de as autarquias serem representadas por procuradores de carreira, por servidores públicos, pessoas que foram aprovadas em um concurso público para representar essa autarquia. Portanto, não são representadas por advogados privados. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, vamos lá. Professor, e os prazos em relação às autarquias? Os prazos em relação às autarquias, eu queria que você anotasse muito bem isso aqui agora, porque o Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que qualquer manifestação processual dos estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações de direito público terão prazo em dobro. Então nós não temos mais aquela regra do prazo em quádruplo, prazo em dobro, aquela confusão que nós tínhamos no CPC 73. Nós temos agora que sempre que os estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, o prazo será em dobro e a contagem terá início a partir da intimação pessoal. Certo? A partir da intimação pessoal dos procuradores. Lembrando então que a contagem em dobro agora, para a sua prova, ela é para qualquer manifestação. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e há exceções? Nós temos exceções, meus queridos, às previsões de lei especial. Então, as leis especiais, por exemplo, mandado de segurança, lei de ação civil pública, nesses casos, nós não teremos prazo em dobro para a autarquia, não teremos prazo em dobro para o Estado, para a União, para o município e Distrito Federal. Aí o prazo será comum. Tranquilo? Então, prazo em dobro, CPC 2015 para todo mundo. Para todo mundo não, para todas as pessoas jurídicas de direito público. União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Tudo bem? Mais um item para vocês, e aí nós ficaremos muito bem com as autarquias, vocês saberão tudo de autarquia. Vamos lá. Garantia do duplo grau de jurisdição obrigatória, que é o que nós conhecemos por reexame necessário. Então, as sentenças em face das autarquias para produzirem efeitos, elas devem ser confirmadas pelo tribunal. As sentenças proferidas contra as autarquias devem ser submetidas ao duplo grau de jurisdição obrigatório, ou seja, ao reexame necessário. E eu fico muito preocupado com essas modificações, né? Talvez você ainda não estudou muito bem o novo Código de Processo Civil ou o Código de Processo Civil de 2015. O CPC 2015 traz algumas novas exceções em relação ao reexame necessário. Então, não haverá reexame necessário, mesmo se a sentença for proferida contra uma autarquia, se o valor certo e líquido for inferior a 1.000 salários mínimos
para a União e suas autarquias. Então, se o valor certo da condenação for certo e líquido de 1.000 salários mínimos, nós não teremos o reexame necessário. Isso, autarquias da União. 500 salários mínimos para autarquias do Estado, Distrito Federal e 100 salários mínimos para autarquias e fundações públicas dos municípios. Então vamos lá, exceção do novo CPC, não haverá reexame necessário. União, autarquias da União, 1.000 salários mínimos, Distrito Federal e Estados, 500 salários mínimos, município, 100 salários mínimos. Não se esqueçam dessas exceções, porque sempre caem essas exceções nas provas objetivas e você não será pego de surpresa. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Um outro item que eu gostaria de trazer para vocês, que é em relação ao adiantamento de despesas processuais. As autarquias, elas não adiantam despesas processuais. Os pagamentos das despesas processuais em relação às autarquias são sempre feitos ao final, certo? Uma exceção, nós temos a exceção que são os honorários periciais. Neste caso de honorário de perito, o depósito deve ser prévio. Então, regra, autarquia e fundação pública não adianta despesa processual, certo? Se for vencida a autarquia, ela paga ao final da demanda. Agora, nós temos como exceção os honorários periciais, cujo depósito deve ser prévio. Tranquilo? Tudo bem? E também as autarquias e fundações públicas, elas estão dispensadas de depósito prévio para interposição de recursos. Não há necessidade de depósito prévio para interposição de recursos em relação a todas as pessoas jurídicas de direito público que nós estamos estudando, em específico as autarquias. Tranquilo? Professor, e em relação à imunidade tributária? Vamos lá, meus queridos. Nós já estudamos sobre isso, quando nós falamos lá sobre o direito tributário constitucional, vocês se lembram? O artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, proíbe a instituição de impostos, lembram que é só impostos? Impostos sobre patrimônio, renda e os serviços das autarquias, desde que vinculados às suas finalidades essenciais. Tranquilo? Então não há possibilidade, e aí nós temos o que? Uma imunidade tributária em relação às autarquias. Tudo bem? Temos uma novidade, agora eu vou trazer para vocês, que é a súmula vinculante número 52, que eu quero fazer a leitura para você anotar, que com certeza deve cair na sua prova. Vamos lá. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer entidade referida pelo artigo 150, inciso 6, a linha C, nós temos lá as autarquias da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram construídas. Então, se o valor do aluguel, se ele é destinado, é aplicado nas atividades essenciais, nas atividades pelo qual as autarquias foram construídas, imunidade tributária em relação ao IPTU, ainda que este imóvel esteja alugado a terceiro. Lembrando que essa imunidade é somente para impostos, ela não se estende a taxas e a contribuições. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Professor, e o regime pessoal dessas autarquias? Há necessidade de concurso público? Meus queridos, o regime pessoal das autarquias é o mesmo dos entes da administração direta. Os mesmos do ente da administração direta que criou a autarquia. Então, há necessidade de concurso público. O regime pessoal, as pessoas que trabalham nessas autarquias serão servidores públicos, com todos os seus benefícios e com todas as suas vedações. Então, por que vedação, professor? Claro que não pode a proibição de acumulação, que nós já vimos, o teto remuneratório, e como benefício nós temos lá o direito à estabilidade, regime especial de aposentadoria, os atos
desses servidores públicos são passíveis de remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus e etc. E esses servidores públicos, assim como os servidores da entidade que criou, serão funcionários públicos para fins penais. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, então, falaremos agora sobre cada espécie dessas autarquias. Gostaria muita atenção de vocês, porque isso, quando cai na prova, derruba todo mundo. Vamos lá. Autarquias profissionais, que são os conselhos de classe, que nós já falamos um pouquinho sobre eles. Professor, o que eu preciso saber sobre os conselhos de classe, sobre essas autarquias profissionais? Vamos lá. Meus queridos, a anuidade dos conselhos dessas autarquias profissionais tem natureza tributária. Portanto, o não pagamento destas anuidades pode gerar uma cobrança via execução fiscal. Tudo bem, meus queridos? Uma outra coisa em relação às autarquias profissionais, professor, vamos lá. Para as autarquias profissionais, nós não temos a isenção de pagamento de custas. Lembra do pagamento de custas que eu falei para vocês? Que para as autarquias em geral, a isenção de pagamento de custas, as autarquias profissionais, aos conselhos de classe, nós não temos essa isenção de pagamento de custas processuais. Tudo bem? Este é o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Mais um item para vocês sobre as autarquias profissionais, para você que está anotando. Vamos lá. O STF já entendeu, em relação à natureza dos bens, que eles não se submetem ao regime de execução por precatórios. Então, o regime em relação à execução de bens de conselhos de classe, de autarquias profissionais, é o regime civil. Há possibilidade, então, de penhora desses bens. Não se submetem ao regime de execução por precatórios. E por fim, em relação ao regime pessoal, meus queridos, nós temos uma grande polêmica em relação ao regime pessoal das autarquias profissionais. Entretanto, para sua prova, você anote o entendimento de que a jurisprudência majoritária entende que esses funcionários públicos não gozam de estabilidade, não gozam lá da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Tudo bem? O Tribunal de Contas da União, inclusive em relação a autarquias federais, já proferiu decisão exigindo concurso público para admissão de pessoal de autarquia federal. Então, exige-se o concurso público, mas eles não gozam de estabilidade, da estabilidade prevista lá no artigo 41 da Constituição, somente para os conselhos de classe, para as autarquias profissional. Esse entendimento sobre o concurso público já foi ratificado pelo STF. O STF, no momento da gravação dessa aula, no dia 6/9 de 2016, ele entende que há necessidade de realização de concurso para prestar serviços em conselhos de fiscalização profissional, em autarquias profissionais. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá. Em situação excepcional em relação aos conselhos de classe, e aí eu pedi para vocês prestarem muita atenção, né? Já falamos isso anteriormente na aula, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Por quê, professor? O STJ entende que a Ordem dos Advogados do Brasil deve seguir um regime sui generis, um regime diferenciado, que não se confunde com nenhuma das outras autarquias profissionais, certo? Então, por exemplo, as contribuições pagas pelos filiados da OAB não têm natureza tributária. Lembra que eu falei para vocês que as contribuições dos conselhos de classe em geral têm natureza tributária?
Para a OAB, o STJ entende que as contribuições dos filiados à OAB não possuem natureza tributária. Então, é possível a formação de um título executivo e a execução será disciplinada pelo Código de Processo Civil. Não há falar-se em execução fiscal em relação ao não pagamento ao não pagamento das contribuições para a OAB. Tudo bem, meus queridos? Então, contribuições cobradas da OAB são créditos de natureza civil. Tranquilo? Uma outra exceção em relação à OAB. A OAB não está subordinada à fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Tribunal de Contas. Todas as demais autarquias profissionais, todos os demais conselhos de classe, eles se subordinam à fiscalização contábil e financeira feita pelo Tribunal de Contas. A OAB, o STJ entende que não se submete a esta fiscalização contábil feita pelo Tribunal de Contas da União. Tranquilo? E por fim, o STF entende que o provimento de cargos para a Ordem dos Advogados do Brasil não precisa ocorrer por concurso público. Os demais conselhos, há necessidade de concurso público, regime de concurso público, mas o STF entende que a OAB não precisa se submeter a esse regime de direito público. Tranquilo? Beleza? Então, professor, qual é a natureza jurídica da OAB? Nós não temos essa definição pela doutrina. O STF, ele entende que a OAB é um serviço público independente. É um serviço público diferenciado. Ele não se confunde com as autarquias especiais, não se confunde com as autarquias comuns e não se confunde com os demais conselhos de classe. Então, há necessidade de uma decisão do STF para entender qual a natureza jurídica da OAB. Na sua prova, você pode colocar o entendimento do STJ. Tem natureza jurídica sui generis. É um serviço público independente. Tudo bem? Então, vamos lá, meus queridos. Agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são, na verdade, autarquias de regime especial. São autarquias incluídas em razão do fim do monopólio estatal. São responsáveis pela regulamentação, pelo controle e pela fiscalização de serviços públicos que foram transferidos para o setor privado. Então, essas são as agências reguladoras responsáveis pelo controle e fiscalização de serviços públicos e atividades que foram transferidas para o setor privado. Importante mencionar, meus queridos, que admitem-se a criação de agências reguladoras no âmbito estadual e municipal. Então, em havendo transferência de um serviço público, de uma atividade para o setor privado, há possibilidade de criação de agência reguladora no âmbito municipal e também no âmbito estadual. Tranquilo? Tudo bem? Professor, o senhor poderia dar alguns exemplos dessas agências reguladoras? Nós temos lá a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que são o quê? São autarquias, espécies de autarquias criadas para a fiscalização, para o controle desses bens e serviços e atividades que foram transferidos para o setor privado. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ANS, meus queridos, ela controla entidades que oferecem planos de saúde. Então, em razão da transferência para o particular dos planos de saúde, há a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, controladora das entidades que oferecem planos de saúde. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vocês fiquem atentos porque nós temos alguns institutos, algumas autarquias que recebem o nome de agência, mas que não são agências, são autarquias comuns. A principal, a mais conhecida, é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A ABIN não é uma agência reguladora.
não é uma autarquia em regime especial, é uma autarquia comum, apenas leva o nome de agência. Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, mas lembre-se, ABIN é uma autarquia comum. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá, professor. E qual a diferença dessas agências reguladoras? A principal diferença está em relação à investidura de seus dirigentes. Os dirigentes dessas agências reguladoras, eles são nomeados pelo presidente da República e depende de aprovação do Senado Federal. Esses dirigentes, eles possuem o que? Mandato a prazo certo, eles possuem mandato fixo e o mandato desses dirigentes não pode ultrapassar a legislatura do presidente, a legislatura do chefe do Poder Executivo. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Essa é a principal diferença, então, das agências reguladoras. A questão do prazo fixo do mandato e a necessidade de nomeação pelo presidente da República após a prévia aprovação pelo Senado Federal. Tranquilo? Seguindo, então, meus queridos. Uma outra diferença que eu gostaria de falar para vocês é em relação ao término do mandato. Esse ex-dirigente de uma agência reguladora, ele fica impedido por determinado prazo de exercício de atividades relacionadas a essa agência reguladora. Então, por exemplo, no âmbito da União, nós temos a proibição de 4 meses. É o que nós chamamos, o que a doutrina chama de quarentena de saída. Então, esse ex-dirigente não pode, ele fica impedido de exercer qualquer atividade, de prestar qualquer serviço no setor regulado pela agência do qual ele foi dirigente. Tranquilo? A ANEEL, meus queridos, o prazo é de 12 meses e na Anatel o prazo é de 1 ano. Então, em regra, para as agências reguladoras, o prazo é de 4 meses. E para a Anatel, o prazo é de 1 ano. Professor, há diferença em 1 ano e 12 meses? Para a prova objetiva, há diferença, viu, meus queridos? Então, ANEEL, 12 meses, Anatel, 1 ano. Tranquilo? Uma outra diferença, meus queridos, em relação a essas agências reguladoras é em relação ao regime de pessoal. Meus queridos, sobre o regime de pessoal das agências reguladoras, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: a Lei 9.986 de 2000, que disciplina os recursos humanos das agências reguladoras no âmbito da União, estabeleceu a regra do emprego público, ou seja, esses servidores seriam regidos pela consolidação das leis do trabalho. Entretanto, o STF reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo. Portanto, segundo o STF, o regime de pessoal das agências reguladoras é o mesmo das autarquias comuns, ou seja, é o regime jurídico estatutário. A exigência de concurso público para a prestação de serviço nas agências reguladoras. Deixando só claro para vocês, porque a lei permitia esse regime privado, esse regime pela CLT, mas o STF entendeu inconstitucional esse dispositivo. Por fim, meus queridos, para encerrar a nossa aula, nós falaremos sobre o regime de licitação para aquisição de bens das agências reguladoras. Algumas leis que criaram as agências reguladoras, algumas agências reguladoras tentaram esquivar essas agências do regime licitatório, do regime da Lei 8.666 de 93, certo? Por exemplo, a lei que criou a Anatel estabelecia que a Anatel não se sujeitaria ao regime licitatório, a Lei 8.666 de 93. Entretanto, anotem já aí no finalzinho da nossa aula que o STF, ainda que em medida cautelar, estabeleceu que esta regra é inconstitucional. Esse dispositivo, portanto, da lei que criou a Anatel é inconstitucional e, para o STF, assim, as agências reguladoras estão sujeitas à norma geral de licitações, a Lei 8.686 de 93. Tudo bem, meus queridos? Voltamos daqui a pouquinho com a nossa próxima aula sobre as fundações públicas. Até daqui a pouco.